Fala, povo de Deus, graça e paz do Senhor seja sobre a sua vida. Hoje nós estamos indo para o nosso quarto capítulo aí do nosso livro de Atos, né? Leitura comentada da Bíblia, né? E tem sido uma bênção poder ler e comentar a palavra de Deus com vocês. Eu espero que você tenha sido edificado aí com os nossos vídeos, né, anteriores. E hoje nós vamos para o capítulo 4. Eu quero compartilhar com vocês aqui, né, a nossa leitura. E vai ser uma bênção, né? Nós temos visto aí a Igreja do Senhor avançando, o povo de Deus cheio do Espírito, caminhando na presença de Deus. E eu tenho certeza que vai ser um tempo de muito crescimento aqui nessa hora, tá bom? Bora para a Bíblia? Foco na palavra e bora lá! Vamos lá, galera. É o seguinte, ó, capítulo 4 de Atos. Vamos começar aqui a nossa leitura. Lembrando que no capítulo anterior, o apóstolo Pedro ele fez uma pregação, né, onde ele vai mostrando ali os detalhes a respeito da cura do rapaz e apontando Jesus Cristo como quem realizou essa cura, né, o Jesus Cristo ressurreto. E aí o texto começa assim no capítulo 4. Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Olha que interessante esse detalhe aqui, ó, que chegou no momento que Pedro estava falando com o povão lá na entrada do templo, no salão do templo, chegou no mesmo momento, né, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas, que era uma responsabilidade abaixo do sumo sacerdote, uma grande autoridade no caso aqui, né, e também os saduceus. É bom a gente lembrar que os saduceus eles não acreditavam, né, que o Messias viria, tá? Os saduceus já entenderam que o tempo do Messias já havia acontecido na época da revolta dos Macabeus, que foi um tempo antes da vinda de Jesus, naquele período dos 400 anos, que o pessoal comenta que é o silêncio tal da Bíblia, né, que é o período chamado período intertestamentário, né? Então, os saduceus eles acreditavam, não acreditavam na ressurreição, né, era uma base das doutrinas deles, e também não acreditavam que o Messias iria vir. Então, se liga nesse detalhe. Eles chegaram aqui no templo muito incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus. Ó. O detalhe é esse. Não é só aqueles incomodados com um rapaz que foi curado ou com o que estava. Não. É que eles estavam ensinando e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles não acreditavam na ressurreição e muito menos acreditavam que o Messias iria vir, né? Ou tinha vindo, no caso que era Jesus. Então eles não criam em Jesus de jeito nenhum, não acreditavam principalmente na ressurreição de Jesus. Olha só. Então prenderam eles e colocaram na prisão pois já era tarde. Tarde para quê? Tarde para reunir o conselho. Então era um horário que não dava para reunir, então colocaram na prisão. Aí o texto vai continuar. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra, olha isso, irmãos, creram. E o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. Olha que interessante isso. De 3.000, né, aumentou para quase 5.000 agora. Né, o número das pessoas que creram na mensagem de Pedro. Nesse segundo sermão de Pedro aqui, agora o número de pessoas foi para quase 5.000. Né? Então, olha que interessante esse detalhe da mensagem de Pedro. Aí vai continuar aqui dizendo o seguinte. No dia seguinte, olha só. Reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas. Eles se reuniram e também o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. Sabe quem são esses homens aqui, essas autoridades aqui, meus irmãos? São os mesmos homens que levaram Jesus à condenação e fizeram com que Jesus fosse morto. São os mesmos homens. Certo? As mesmas pessoas, as mesmas autoridades, e agora Pedro e João estão nas mãos desses caras. Gente, eu fico imaginando aqui o clima desse momento aqui, né? O clima de tensão, porque assim, não podiam esperar que desse tribunal viesse alguma coisa justa, porque eles fizeram uma injustiça com Jesus, né? Nós sabemos que Deus tinha um propósito, que Jesus tinha que morrer, mas esses homens julgaram a Jesus com base em falsas testemunhas,
por causa da inveja que eles tinham de Jesus e por uma série de questões que não tinham nada a ver com justiça, não tinha nada a ver com a palavra de Deus, em desejo de cumprir, não. Eles eram homens injustos e agora Pedro e João, eles caem nas mãos desses mesmos homens. Olha que interessante isso. Eu imagino que o emocional deles aqui poderia estar, ou deveria, na verdade, estar, né, assim, abalado. Se fosse eu e você que estivéssemos nessa situação, sabendo que um tribunal, né, pelas mesmas obras que nós estamos fazendo agora, condenou outros homens antes de nós à morte, no caso Jesus, né, condenou à morte, o que iriam fazer com ele, porque com eles, né, com Pedro e João, porque eles acabaram de fazer as mesmas coisas que Jesus fez, pregar o evangelho, falar do reino de Deus e curar uma pessoa inocente, sabe? Eles tinham feito a mesma coisa, então eu acredito que eles teriam tudo para ficar com medo, para ficar assim, nossa, o que a gente vai acontecer com a gente agora? Será que vão matar e tal? Mas olha que interessante, né? E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? A pergunta foi direta. A mesma pergunta que fizeram para Jesus quando Jesus estava no tribunal diante deles, antes dele ser condenado, fizeram para Jesus: com que poder ou na autoridade de quem você está realizando esses milagres, ou esses sinais, ou está falando as coisas que você está falando e tudo mais. Então, Pedro, o versículo 8 vai dizer: então Pedro, cheio do Espírito Santo, esse é o detalhe, irmãos. E até anotei aqui, 11ª vez que aparece a palavra Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos. Olha que legal, ele se reporta a esses homens sem desrespeitá-los. Ele se reporta a esses homens sem faltar com respeito com a autoridade que eles tinham. Ele simplesmente, né, ele se coloca numa condição, né, de alguém que está debaixo de uma autoridade maior. Ele não está desrespeitando, mas também não está deixando de falar, né? E é interessante ele colocar autoridades do povo e vós, líderes religiosos. Se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, olha isso, gente, muito legal isso aqui, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio deste nome, que nome? Jesus Cristo. Esse homem está aqui com boa saúde diante de vós. Esse homem quem? Aquele coxo, lembra do coxo? Ele agora está com boa saúde diante de vós. Este Jesus, olha, eu acho incrível isso aqui, porque Pedro e João, eles poderiam estar agora se justificando: não, mas sabe como que é? A gente está aqui, fizemos o bem para a pessoa e tal. Eles poderiam estar tentando se defender, tentando defender a vida deles, pensando neles mesmos, mas mesmo sob tamanha pressão, esses homens de Deus, Pedro e João, mesmo estando debaixo de uma pressão tão grande, até mesmo inclusive a pressão da morte, porque eles poderiam ser condenados à morte aqui, porque esse tribunal já foi um tribunal que fez isso. Mas por causa de eles estarem, né, pelo fato de eles estarem cheios do Espírito Santo, irmãos, é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Eles deram testemunho de Jesus, eles não se importaram com a morte, não se importaram com a vida deles ou com se justificar, não. Olha, em nome de Jesus, isso significa o seguinte, que debaixo da autoridade de Jesus é que nós estamos falando aqui. O Jesus que vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Interessante esse detalhe aqui, né, que a pedra rejeitada, ele fala isso no capítulo 2 e fala também no capítulo 1. Ou melhor, no capítulo 2 e também no capítulo 3, ele fala sobre ser Jesus a pedra que foi rejeitada, aquele que eles rejeitaram, aquele que foi deixado para trás, né, que eles não quiseram dar atenção a Jesus. Agora esse Jesus tem a soberania, né? A pedra foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. Ou seja, ele é a causa, ele é a origem de tudo que está acontecendo aqui. E olha que interessante, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então ele vai mostrar aqui que Jesus é único.
Jesus é o único que salva, é o único que tem poder para perdoar pecados. Jesus é o único que pode mudar a história desses homens, mas pelo fato deles não crerem, deles não aceitarem, deles não darem o braço a torcer, eles estavam tropeçando nessa pedra que os próprios construtores colocaram. É interessante esse detalhe, né? E ele mostra que só há um lugar, né, para a gente poder encontrar a salvação. Só há uma fonte de salvação. Não há nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os quais, não há autoridade em ninguém, nenhum homem. Debaixo do céu não há ninguém que possa salvar o homem pecador. O 13 vai começar assim: observando a coragem de Pedro. Olha isso. Pedro não se intimidou, gente, por causa do que eles falaram aqui. Ah, em nome de quem você está fazendo? Não, Pedro não se intimidou, Pedro não se sentiu rebaixado, Pedro não se sentiu para baixo, muito pelo contrário, né? Eles observaram, isso aqui ficou notório, eles viram, esses homens eram autoridades aqui, Pedro era um simples pescador, né? E eles observando a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens simples e sem erudição. Tem algumas pessoas que falam que porque tem um texto que fala iletrados, né? Tem uma tradução que fala iletrados, que eles eram iletrados, percebendo que eles eram homens comuns, né? Iletrados, as pessoas pensam que eles eram analfabetos. Eu já vi gente até pregando sobre isso, que Pedro e João eram analfabetos e tal, mal não sabiam ler e escrever. Não é esse o caso, não. Eles eram simples e sem erudição. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não eram aprofundados na teologia, né, dos rabinos, dos saduceus, daqueles homens que dedicavam a vida para isso. Pedro era um pescador comum, um homem da Galileia, um camarada que não tinha tempo suficiente para poder ficar estudando a Torá como esses homens tinham, né? Então Pedro não sentou aos pés de Gamaliel como Paulo. Pedro não esteve, né, diante desses homens com a busca da sabedoria. Então o que acontece? De repente, né, ele vê esse Pedro e esse João aqui, né, de uma forma diferente. Eles começam a ver que esses eram homens simples, mas ficaram admirados porque, mesmo sendo simples, eles reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Por quê? Porque a autoridade deles se assemelhava à mesma autoridade de Jesus. Eles não abaixaram a cabeça, ficaram com medo, não. Eles falaram com esses homens, né? Pedro e João falaram com esses homens, né, reconhecendo, é lógico, respeitando eles, mas reconhecendo a autoridade que estava sobre eles. No caso de Jesus, a autoridade do Pai que estava sobre ele, porque Jesus estava fazendo a vontade do Pai. E no caso deles, a vontade de Cristo que estava sendo repassada para os apóstolos. Consegue entender isso? Eles estavam sendo observados pelos homens aqui, pelas autoridades, como alguém que havia convivido com Jesus. Olha isso. Isso aqui é interessante demais, gente. Porque o estilo de vida, a forma como eles se comportavam, o jeito como eles agiram aqui diante dessa pressão, mostra que eles tinham o Espírito. Lucas chega a registrar isso, e mostra que eles estavam destemidos porque eles sabiam do que eles estavam falando, eles sabiam com quem haviam convivido, eles estavam com Jesus, estavam vivendo com Cristo. Isso é interessante porque às vezes a gente se vê diante de pressões e a gente amolece, a gente enfraquece, a gente se deixa levar, e aqui a gente percebe que esses homens eles eram muito corajosos porque o Espírito estava sobre eles e porque eles estavam cheios dos ensinos de Jesus, eles haviam convivido com Jesus, né? As pessoas de fora vão perceber, meu irmão, que você convive com Jesus quando você, né, se portar diante das pessoas com a graça de Deus, demonstrando o poder do Espírito Santo sobre você, né? Aí o 14 vai dizer: e vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Olha só, eles tinham provas, né? A prova era o quê? Cara, o cara tá curado mesmo. Ele não era um cara qualquer que apareceu aqui que tá fantasiando, né? Às vezes até diferente de algumas curas que a gente vê por aí, né? As pessoas são contratadas para simular uma cura que não existe. Não, esse homem aqui, o coxo lá do capítulo 3, ele era conhecido. Ele tinha mais de 40 anos, né? E ele era um cara conhecido. E aí, o que acontece? Depois de mandá-lo sair, olha isso, né? Do Sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Pois todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles,
e não podemos negar. Olha isso, eles não podem negar. Segunda vez, não podem dizer nada contrário e não podem negar que eles de fato realizaram um milagre. Não tem como negar isso aqui. Eles não podem negar. Só que eles não podem também falar isso para o povo porque eles não são humildes o suficiente. Sabe? Eles não são humildes o suficiente para acreditar, para dar o braço a torcer e para olhar, peraí, eu não acredito na ressurreição, não acredito no Messias, né? Somos saduceus, mas, poxa, tem alguma coisa diferente nisso aí, vamos observar, vamos ver o que é. Não há esse espírito, né, de humildade neles, né? Aí o texto vai continuar o seguinte: mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que de agora em diante a ninguém mais falem neste nome. Olha só, isso aqui, irmãos, fica claro pra gente que esses caras com o coração tão fechado, tão duro, eles estavam sendo, na verdade, instrumentos de Satanás, sabe? Para perseguir a igreja, para tentar de alguma forma impor à igreja um padrão satânico de que a igreja deve ficar calada. Pedro e João, eles sabiam do potencial que eles tinham dado pelo Espírito Santo. E esses homens também sabiam. Então, entre o povo não podia ser mais falado aquilo que eles falavam, né? Então, de agora em diante, a ninguém mais falem neste nome. Olha a conclusão que eles chegam dentro do Sinédrio, na hora que eles ficam sozinhos. Aí chamaram eles de volta para se reunir diante deles e ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem. Olha só, 2 detalhes: falar e ensinar em nome de Jesus. Poxa, se Pedro e João não falar e não ensinar em nome de Jesus, eles vão fazer o quê? Meu irmão, volta para pescar. Volta para a pescaria. Eles foram chamados para ensinar e falar de Jesus. É isso, esse é o chamado deles. Agora, o 19 diz o seguinte: mas respondendo Pedro e João, lhes disseram, na lata, sem medo de nada: julgai se é justo diante de Deus. Olha isso. Julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus? Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Por que não podemos deixar? Porque nós somos testemunhas, chamados por Deus para testemunhar do que vimos e justamente do que ouvimos. Então não podemos nos calar, né, e nem podemos deixar de ensinar. Não tem jeito. A igreja não pode parar, Satanás não pode parar a igreja. Quando nós estamos conscientes da nossa missão, irmãos, nós temos que ter essa postura aqui diante das realidades. Olha, uma coisa que Satanás nunca vai mudar é essa forma dele agir. Ele sempre vai querer nos parar, né, como igreja, de falar e de ensinar em nome de Jesus. Em nome de Jesus é na autoridade de Jesus, debaixo da autoridade, da unção do Espírito Santo. Satanás não gosta disso. Ele odeia isso, muito pelo contrário. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aí o 21 vai começar assim: mas eles os ameaçaram ainda mais e, não achando motivo para castigá-los, soltaram-no por causa do povo. Então eles tinham medo de perder a reputação diante das pessoas. Eles estavam preocupados com o que as pessoas achavam, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Então, imagina, todo o povo glorificando a Deus e eles vão e mandam matar Pedro e João. Agora não dava, porque tinha uma evidência, né, muito grande ali, um homem curado, pois o homem a quem se operava a cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Então era algo assim, não tinha como eles fazerem algo muito, né, forte contra os discípulos. Então, o 23 vai dizer o seguinte: depois de soltos, foram para os seus companheiros. Aqui entra um detalhe muito legal também, que depois de serem soltos, né, pelo Sinédrio, agora eles foram libertos, os discípulos não foram para outro lugar, né, que não fosse o quê? Eles foram para os seus companheiros. O que é companheiros aqui, meus irmãos? São os parentes, os irmãos, os seus, né? Eles contaram tudo o que lhes... e lhe contaram tudo o que os oficiais, os principais sacerdotes e os líderes religiosos lhes haviam falado. Olha só, ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo... Aqui começa, né, uma coisa interessante, né? Porque quando eles vão para os seus, ou para os seus companheiros, ou para as pessoas ali que estavam crendo em Jesus, eles vão para o meio da igreja, né? Porque isso aqui representa a igreja.
a igreja não é o templo, não é o lugar onde nós nos reunimos, mas são as pessoas com quem nós reunimos. E quando eles voltaram para a igreja, eles saem desse sinédrio e voltam para a igreja, eles vão relatar tudo o que aconteceu, tudo que foi falado para eles aqui, inclusive as ameaças. E é interessante que ao ouvir o que eles falaram, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo o seguinte, ó: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O Senhor aqui, irmãos, é uma ideia de alguém que governa. Né? O Senhor dos escravos, o dono dos escravos. Até uma palavra conhecida como déspota. Né? O Senhor, o soberano, aquele que tem a última palavra. Olha isso. Né? Dizendo o seguinte, o que aconteceu conosco foi algo que o Senhor permitiu. Foi a tua soberania nos levando a esse lugar para que pessoas pudessem crer. Aí, olha só. Tu que criaste o céu e a terra, representa aqui a visão que eles têm de Deus, que é o Deus Criador. A gente vê aqui o Deus Criador no meio disso tudo aqui, né? dessa forma deles orar, porque eles ouviram tudo e começaram a orar. Eles elevaram a voz a Deus dizendo isso: Senhor, né, tu és o nosso Criador, tu és soberano, tu está acima de todos os homens. Né? E ele continua, né? Eles continuam que pelo Espírito Santo, olha só, disseste pela boca do nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nesta cidade eles de fato se aliaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que fizesses. Olha só, além de Deus, na oração deles, ser o Senhor, né? Eles estão exaltando a Deus aqui nesse primeiro momento da oração. Depois eles vão fazer petições. Mas a primeira coisa que eles fazem é exaltar a criação, o Deus soberano. Depois eles exaltam o Deus da revelação. Por quê? Porque é o Deus que pelo Espírito disse pela boca de Davi. Olha, Davi foi quantos anos? Muito mais de 1000 anos antes disso aqui. Sabe? Davi predisse, aqui está citando o Salmo 108, se não me falha a memória, e ele está mostrando exatamente isso, que os homens da terra se enfureceram. Então, aqui é uma revelação, o Deus que revela o que vai acontecer, o Deus que já sabe o que vai acontecer antes de acontecer. E é interessante isso, porque ele está falando de Deus. E depois ele vai falar dos reis da terra que se levantaram. Então, ele mostrando o quê? Deus, olha, né, o Senhor revelou pelo seu Espírito, dizendo pela boca de Davi, que os reis da terra se levantariam. Né? E aí ele mostra aqui que Herodes foi um desses, e também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel se juntaram. Para quê? Para se levantar contra o santo. Ó, se aliaram, ó, se juntaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Então, ó, Herodes, Pôncio Pilatos, gentios. Agora, por quê? Olha que interessante. O Deus que é o Deus que é Senhor da criação, que é o Deus da revelação, também é o Senhor da história. Gente, isso aqui é muito profundo. É o Deus da história. Deus está conduzindo a história desde Jesus, desde o início, na verdade, né? Mas ele menciona aqui em Jesus, porque os homens que estão se unindo, se aliando para operar contra Jesus, esses homens nem sabem, mas eles estão fazendo o que Deus predeterminou. Olha só, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram. Ou seja, Deus já havia determinado. Deus já havia antes determinado que se fizesse. Ou seja, gente, esses caras na rebeldia, na incredulidade, na maldade deles, na verdade estavam fazendo a vontade de Deus. Olha isso, irmão, isso aqui é tremendo. Essa é a visão que essa igreja tem de Deus na hora que glorifica por conta da perseguição. E olha que aqui não houve muita perseguição no sentido de eles sofrerem, né? Não apanharam até agora aqui, né? Que é o começo de tudo. Mas eles já estavam entendendo que Deus era soberano e que tudo que acontecesse na vida deles, porque eles estavam obedecendo a palavra, Deus estava no controle de tudo. Aí agora eles começam na oração a fazer pedidos, ó. Agora, pois, ó soberano, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Olha o pedido deles aqui, gente. Eles não estão pedindo para livrar eles, não estão pedindo para fazer nada de extraordinário. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Fica de olho, Deus. Fica de olho nas ameaças desses homens. Estão ameaçando a calar o evangelho, né?
E concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem. Olha só, concede aos teus servos aqui o que, né? Que eles tenham coragem para falar da tua palavra, que o evangelho não se cale, não pare em mim, mas que ele seja transmitido. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se realizem sinais e feitos, né, extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. Muito legal isso aqui, gente, muito legal. A oração deles não era para que ele livre, para que ele faça justiça, não, olha para as ameaças dele, Senhor, e nos dá coragem para a gente continuar pregando a palavra. Estende a sua mão para curar, para abençoar. Nós não vamos desistir, nós não vamos parar por causa disso, nós vamos continuar. Eles nos ameaçaram, né? Mas eles podem calar as nossas bocas humanas, mas eles não podem calar o evangelho. Olha que interessante. E o 31 vai fechar assim: e quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Meu irmão, uma resposta instantânea à oração deles aqui, ó. Muito interessante isso. Uma resposta instantânea. Eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Sabe, irmãos, a gente percebe aqui que na sequência ele vai falar, parece que vai mudar de assunto aqui, mas não, isso que vem na frente na sequência aqui, ó, do 32 até o 37, vai mostrar que é o quê? A característica de uma igreja cheia do Espírito Santo, assim como em Atos 2, que a gente viu, né, nos dias anteriores. Atos 2 mostra que eles cheios do Espírito Santo, havia neles um espírito de comunidade, eles se viam dentro de uma comunidade, de uma família. E agora aqui no 32 a gente vai perceber a mesma coisa. Ó, a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Neles havia um único propósito. E eles estavam unidos de coração e de propósito. A alma deles estava ligada ao mesmo propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado. Olha isso, tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles. Esse é um detalhe muito interessante, tá? Não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras e casas, ó, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tinha necessidade. De novo aqui, ó, necessidade, ó. Não existia nenhuma necessidade, mas quando acontecia de alguém ter necessidade, eles repartiam a qualquer um o que eles tinham. Então José, aí vai dar um exemplo aqui de alguém que fez isso, certo? Que é o Barnabé. A gente vai ver aqui o José, a quem os apóstolos chamaram Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o, trouxe o dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos. Olha que interessante. Isso aqui, irmãos, era algo voluntário. Não havia uma regra para as pessoas trazerem dinheiro para os apóstolos. Não havia, não, tem que trazer. Se você não trazer esse dinheiro, se você não trouxer o dízimo, se você não trouxer o dinheiro do terreno, você não vai fazer parte do apostolado. Não tem nada disso. Aqui há um mover de generosidade dentro dos irmãos, porque eles estavam se voltando para as Escrituras. Bom, é uma coisa que eu não falei, e a gente deve lembrar, que no dia do Pentecostes, uma das coisas que, além de comemorar a festa das semanas, a festa conhecida como a festa da colheita dos primeiros frutos, era exatamente o dia que Moisés estava no Monte Sinai, 50 dias depois da Páscoa. Moisés ele vai para o Monte Sinai e Deus dá a Moisés as tábuas da lei. E quando o Espírito Santo desce, lá no dia do Pentecostes, era exatamente no dia que Deus deu a lei para o povo. Aqui, quando a gente diz que a gente foi cheio do Espírito Santo, até o profeta Jeremias vai dizer que a lei foi dada aos nossos corações, e agora o homem vai ter a lei de Deus, não em tábuas de pedra, mas a lei gravada dentro dos nossos corações. Então é exatamente isso, o Espírito Santo nos encheu para cumprir a lei de Deus. O Espírito Santo nos encheu para nos voltarmos para as palavras do Antigo Testamento, para as leis que o Senhor estabeleceu e vivermos na prática dessas leis. Então o que acontece aqui? Por que a evidência do capítulo 2 era que a igreja se unia no mesmo propósito, estavam juntos, partiam pão, ninguém tinha necessidade? Aqui é a mesma coisa. Porque isso é resultado, irmãos.
de uma comunidade cheia do Espírito Santo. Uma comunidade cheia do Espírito Santo é uma comunidade que tem amor um pelos outros, há generosidade, as pessoas não têm falta, você não vê ninguém necessitado. Por quê? Porque há uma unidade muito grande no meio da igreja. Isso aqui não é socialismo, sabe? Comunismo, tudo é de todos. Não tem nada disso, isso aqui é espontâneo, isso aqui é parte do coração. Não queremos que nenhum dos nossos sofra, não queremos que nenhum dos nossos tenha necessidades. Aqui a gente vê pessoas ricas ajudando, pessoas pobres. Então a gente tem aqui o espírito do cristianismo pairando no meio do povo. Então a gente fecha aqui esse capítulo 4 de uma forma extraordinária. Amanhã a gente vai ver o capítulo 5, o exemplo oposto do exemplo de Barnabé, que é o exemplo de Ananias e Safira. E a gente vai ver como Deus tratou esses primeiros problemas. Lembrando que aqui no capítulo 4 a gente vê a primeira estratégia de Satanás. Tá? A primeira estratégia de Satanás é a perseguição, tentando calar a voz do evangelho no meio da igreja. Então, a gente já aprende aqui que nós não vamos calar a nossa boca, não vamos deixar de falar e de ensinar tudo aquilo que a gente tem ouvido e visto da parte de Deus, amém? Que Deus te abençoe nesse dia, ficamos por aqui e até amanhã em nome de Jesus. Um abraço, fui!